Tenho muito o que falar, mas vocês não podem suportar agora. Jesus tinha muitas coisas para falar para os apóstolos. E então, ele não falou? Em qual momento que Jesus disse esta frase para os apóstolos? Sejam todos bem-vindos, vamos crescer neste entendimento. Olha, como é bom estar aqui mais uma vez para falar do Evangelho, falar das Escrituras. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder estar aqui falando do Evangelho, falando da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Aldair Feliciano. Vamos juntos crescer desse assunto interessante de hoje. Olha, em um determinado momento, Jesus fala para os apóstolos que tinha muitas coisas para falar para eles, mas naquele momento eles não poderiam suportar as coisas que ele tinha para falar. Hoje nós vamos procurar entender que momento é este que Jesus estava falando para os apóstolos e quando seria então que eles poderiam suportar estas coisas. Nós temos aqui uma linha do tempo. Nós temos o ano 0, que é o nascimento de Jesus. Nós temos também o ano 30, que é a vida pública de Jesus que se inicia. Jesus, no ano 30, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão e ele então dá início à sua vida pública. Ele começa a falar acerca do reino. Jesus diz que o reino de Deus estava próximo. Ali então, por volta do ano 30, Jesus começa a fazer grandes prodígios e Jesus começa então a trazer profecias, trazer ensinamentos, falando em parábolas. Jesus dá início então à sua vida pública no ano 30. Nós temos aqui o ano 33, que é o ano da crucificação de Jesus. Então, antes da crucificação, antes do ano 33, em um determinado momento, Jesus fala para os apóstolos: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas só que vocês não podem suportar agora. E esta fala de Jesus, a gente encontra ela em João capítulo 16, no versículo 12. Leia comigo, olha. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então Jesus diz dessa forma para os apóstolos, que tinha muitas coisas para ele falar, para ele ensinar para eles, mas eles, no momento, eles não podiam suportar, eles não suportavam agora. Mas em qual momento que eles então suportariam? E Jesus falou para eles, é o que nós vamos entender neste vídeo de hoje. Olha, Jesus, em João capítulo 15, no versículo 3, Jesus fala para eles que eles já estavam limpos por causa das palavras que ele fazia eles ouvir. Então Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos fiz ouvir. E em João 17, capítulo 17, versículo 17, Jesus também fala, orando para o Pai, ele fala: purifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então Jesus já tinha purificado eles na palavra, Jesus já estava limpando eles através da palavra. Jesus anunciava as palavras para os apóstolos de forma que eles estavam sendo limpos e purificados. Mas Jesus tinha mais coisas para falar para eles e eles não podiam suportar naquele momento. Isto é algo muito interessante que nós precisamos entender. Como eu disse, a linha do tempo. O ano 33 foi o ano da crucificação de Jesus. Então ali, antes da cruz, Jesus não podia falar certas coisas para os apóstolos ainda. Jesus usava de parábolas, de figuras de linguagem, porque eles ainda não podiam suportar tantas verdades, até mesmo os apóstolos. Jesus, então, tem essa promessa, faz essa promessa para eles, e era algo que apontava para depois da cruz. É interessante a gente entender o antes da cruz e o depois da cruz. A gente entendeu o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Vamos ler também aqui em Marcos, no capítulo de número 4, no versículo 33. Aqui diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Então, aos apóstolos, aos discípulos, Jesus estava anunciando as coisas, tanto quanto eles podiam receber. Nem tudo eles estavam prontos para ouvir, para receber. Jesus não podia, tinha muitas coisas para falar para eles, mas Jesus não podia falar antes da cruz. Jesus então esperou acontecer a morte dele na cruz e a ressurreição. Jesus então, ao ressuscitar, ali então ele
faz esta promessa, que ele iria falar mais coisas, mas antes da cruz ele não podia falar. Isto é algo que nós precisamos entender. A gente volta aqui em João, capítulo de número 16, no versículo 12. A gente entende bem isso no versículo 12 e no versículo 13. Jesus diz: tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, tinha algo para vir, para acontecer ali nos dias dos apóstolos. E eles precisavam saber dessas coisas, mas antes da cruz, eles não estavam prontos para ouvir, eles não suportavam todas as verdades. Era preciso então acontecer a morte na cruz, a ressurreição no terceiro dia, e Jesus enviar o Espírito Santo, que é o Espírito que ia movimentar as coisas e que ia trazer para eles as verdades que eles poderiam então ali, com a ação do Espírito Santo, eles poderiam suportar. E eles estavam sendo escolhidos, chamados, os 12 apóstolos, para poder levar, ser testemunha de Jesus em todo Israel. Mas eles precisavam de receber o Espírito Santo, para eles estar cheios de forças, de entendimento, para eles poderem estar passando ali a mensagem de Jesus, as boas notícias, o Evangelho de Jesus de Nazaré, para toda aquela comunidade de Israel. Isso nós vamos entender. Por isso que eu trago esse tema aqui, de hoje, porque é interessante nós saber, para nós entender a escatologia, entender realmente o que os apóstolos estão falando dentro das Escrituras, o que Paulo está falando em suas cartas. Esse tema aqui é muito importante. Antes da cruz, ninguém sabia de certas coisas ainda, nem mesmo os apóstolos não podiam suportar. Jesus teve que esconder deles certas coisas. Jesus falava em parábolas e tem muitas coisas que eles não suportavam e Jesus não podia falar para eles. Jesus teve que esperar a morte e a ressurreição e enviar o Espírito da verdade, enviar o Espírito Santo, que iria então usar usar do apóstolo Paulo para trazer para eles as verdades, as mensagens, coisas que aí sim, eles cheios do Espírito Santo de Deus, eles iriam suportar. E isto é interessante, porque hoje nós estamos depois da cruz. Então hoje o que nós temos aqui dentro das Escrituras, nós temos aqui dentro das Escrituras, escrito aqui, por exemplo, em Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, também o Apocalipse, isso tudo está depois da cruz. São livros que foram escritos depois da cruz, antes do ano 70, mas depois da cruz. Essa questão de data, de linha de tempo, ela é muito interessante. Eu trago sempre essa linha de tempo para nós aprendermos a lidar com essas datas. Porque nós precisamos ler a Bíblia e entender, respeitar as conjugações verbais, respeitar a cultura, respeitar o tempo da escrita, da fala, para quem escreveu, quem que escreveu, tudo isso vai ser muito importante. Então, antes da cruz, eles não podiam suportar. Depois da cruz, sim, eles podiam suportar. O que nós vamos ler, o que nós temos em mãos para nós ler, é coisa que eles escreveram quando eles já podiam suportar as coisas. Quando o Espírito Santo já estava dando a eles entendimento, sabedoria, dando a eles revelações, dando a eles toda aquela compreensão do que Jesus falava em parábolas e que muitas vezes os apóstolos não entendiam, perguntavam a Jesus e às vezes ficaram sem entender direito, mas com o Espírito Santo não. Com o Espírito Santo, na festa de Pentecoste, ao descer sobre os apóstolos, eles então passaram a lembrar de todas as coisas que Jesus tinha ensinado e eles passaram a ter entendimento e começaram a falar do Evangelho. Então o que nós vamos ler dentro dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também ler principalmente nas cartas de Paulo, ali nós já temos a ação do Espírito Santo. Jesus tinha enviado já o Espírito Santo e eles então estavam tendo entendimento e sabedoria para falar das coisas que estavam para acontecer, as coisas que estavam para vir. É o que nós acabamos de ler aqui hoje. E nós, a partir deste vídeo, nós vamos trazer assuntos muito interessantes, tanto que os apóstolos, que os 12 apóstolos entenderam, que Mateus, Marcos, Lucas e João relatam, porque o Evangelho, na verdade, de Jesus de Nazaré, ele foi dado a Pedro. Pedro é que recebeu o entendimento do Evangelho, e os demais apóstolos
foram entendendo também através do Espírito Santo, principalmente, e através de Pedro, que foi dado a Pedro o entendimento do Evangelho. E também o Cristo ressuscitado, o Espírito Santo de Deus, usou o apóstolo Paulo para dar a Paulo as revelações e as conquistas da cruz. Paulo teve revelações do Evangelho. E nós precisamos entender tudo isso, respeitar esses tempos aí, porque é muito importante. E a partir daí, desse nosso vídeo de hoje, nós vamos estar trazendo assuntos, né, que vai mostrar para a gente os apóstolos já suportando as coisas e falando dessas coisas. E nós vamos estar trazendo aqui de uma forma bem respeitosa o que os apóstolos estão falando, mas nós vamos trazer dentro da cultura, dentro do tempo e realmente o que os apóstolos queriam falar sobre isso. Olha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não perca mais tempo. Nós estamos juntos crescendo nesse entendimento. Nós voltaremos em breve para trazer mais uma mensagem. Se você está gostando, deixa seu like. Olha, um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.